Glória a Jesus. Que bom, né? Começarmos o domingo na presença do Pai, trazendo um cântico de louvor na presença de Deus. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina que os céus se abrem quando a igreja o adora. Isso é bom. E a presença de Deus, ela se manifesta neste lugar, trazendo vida ao seu povo, à sua igreja. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. João 10, versículo 10. Amém? João 10, 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar e para receber de Ti, Senhor, da Tua santa palavra, Tua palavra que é viva e eficaz, que cura, que liberta e transforma. Ó Deus, eu oro pela Tua igreja, Senhor, nesta manhã, que o Senhor visite cada coração, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui entraram nesta manhã, seja tocado por Ti, seja ministrado pelo Santo Espírito de Deus. Fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Quebra, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos, ó Pai. Tira as escamas dos olhos, os tapões dos ouvidos, ó Pai, pois queremos ouvir a Tua palavra e ser alimentado, e ser transformado, e ser convertido por Tua palavra santa. Ó Deus, abençoe, ó Pai, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? O Senhor Jesus, quando Ele traz a mensagem para o seu povo, para a sua igreja, Ele sempre faz ilustrações, analogias de coisas simples do cotidiano do povo. E aqui ele fala que ele é um bom pastor. Ele usa esse simbolismo do pastor, que era algo tão comum ali no meio do povo, né? Era uma prática comum, o pastoreado. Muitos rebanhos, muitos pastores, e muitos dos povos de Deus da antiguidade eram pastores, né? Eu acho que a maioria, desde Abraão, Isaac, Jacó, todos eles eram pastores. Davi era um pastor. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz que o Senhor é o meu pastor. Ele está trazendo para a sua realidade aquilo que ele vivia, porque ele era um pastor de ovelhas, ele cuidava bem das suas ovelhas, e ele tinha a Deus como o seu pastor, e nada lhe faltará. Jesus também, chamando os seus discípulos, ele ilustra como as ovelhas do seu rebanho, né? E aqui no capítulo 10 de João, ele começa a ensinar o seu povo, a sua igreja, lá no versículo 1. Acompanhamos a leitura. Ele diz assim: na verdade,
Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Veja que Jesus, na maioria das vezes, quando a multidão se reunia aos seus pés, e ele ensinava acerca do reino de Deus, ele ensinava através de parábolas, de ilustrações, sempre de uma forma simples, para que o povo compreendesse a mensagem, absorvesse e levasse para a vida. Aqui Jesus está explicando como que funciona o reino de Deus, como que funciona o seu rebanho. Ele está dizendo: o pastor tem um rebanho, as suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a voz do pastor. O pastor as aguarda no aprisco, no curral. Porém, se vem um outro pastor que não é o pastor daquelas ovelhas e as chama, elas não vão, elas não obedecem, porque não reconhecem a voz. É um pastor diferente. E Jesus está falando que ele é o bom pastor e que todos que vieram antes dele são ladrões, são salteadores. Jesus está falando dos religiosos, dos doutores da lei, dos que se diziam ter a chave do céu, os portadores da verdade de Deus, que não entravam no céu e não permitiam que as pessoas entravam. Jesus está dizendo: essas pessoas são os ladrões, salteadores, os que vieram antes de mim. Versículo 8, está escrito assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. No versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Veja que quando o pastor ele reunia o seu rebanho no aprisco e no curral, muitas vezes esse aprisco era fechado por muros de pedra, e ali ele tinha o espaço reservado para ele, onde ele guardava as suas ovelhas à noite. Ali as ovelhas dormiam protegidas dos perigos noturnos, das feras, dos animais e dos ladrões também. E por muitas vezes o pastor ele ficava na porta do curral, sendo ele a própria porta. Ali ninguém entrava e ninguém saía se não passasse por ele. Então ele diz: eu sou o pastor, eu sou a porta. Não existe outra porta para você entrar no meu curral
Eu sou a porta por qual todos devem passar. Então não existe outra porta, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus não é uma porta. Jesus é a porta. E aqui, no versículo 10, que foi o versículo da abertura, eu quero abrir um parênteses e chamar a atenção da igreja para esse versículo. O que está lá em João 10? Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, um dos mais dito, falado e pregado. E 90% dos pregadores dizem assim: o diabo vem senão a roubar, matar e destruir. É assim que a gente ouve as grandes maiorias das pregações. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas está escrito diabo ali? Não, né? Mas, como eu não sou advogado do diabo, né, pastor? Eu não posso negar que essas atribuições é do diabo, que essas funções é do maligno. O diabo, ele tem essas funções, ele veio para roubar, matar e destruir. Isso é inegável. Isso é inegável. Mas Jesus está aqui, ele está. A lei diz assim: o ladrão. Ele não usou a palavra diabo, ele usou ladrão. E se você ler o contexto, você vai ver que esse ladrão, do versículo 10, não é o diabo propriamente. Quem é? É o falso pastor. É o falso pastor. Daquele de que não são as ovelhas. As ovelhas não lhes pertencem. É aquele que entra pela porta do fundo, aquele que abre uma brecha no muro, aquele que rouba as ovelhas que não lhe pertencem. E muitas ovelhas distraídas seguem esse pastor, o falso pastor. Muitos pastores, Jesus está mostrando isso aqui lá, naquele tempo, falando dos religiosos, que para eles só importava o poder, o dinheiro, a riqueza, o status que eles tinham, mas não se importavam com as ovelhas. Jesus estava falando daquele povo lá e está falando da igreja hoje, porque a palavra é viva, o evangelho é para mim e para você nos Jesus. Amém. Existem falsos pastores hoje no mundo, não? Aquele que vem sorrateiramente e traz uma proposta diferente. Esse teu pastor aí não está muito produtivo, né? Esse teu rebanho aí, não sei não, esse teu pastor aí. Vem para o meu pastor, meu pasto. Vem aqui, eu vou te levar para um oásis. Minha grama é mais verde, a água é mais fresca. Você dá toda a sua lã. Ovelha, você dá toda a sua lã e você vai viver aqui e faz 1000 promessas que o evangelho não promete, que Deus nunca prometeu. Hoje a gente vê isso aos milhares no mundo todo. Uma coisa terrível, porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não nos iludimos com falsas promessas daquilo que Deus não prometeu. Quantas pessoas dão crédito para esses picareta aí da televisão e da internet, que estão levando milhões de pessoas ao engano? Quanto crédito dá para esses The King, The Power, The Médios aí que está aí no mundo aí, que, meu Deus do céu, que coisa horrível isso, Jesus amado. Sinais do fim, não é? Jesus fala: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí esse falso pastor
tira as ovelhas do aprisco, rouba, porque ele é ladrão, tosa toda a sua lã, né? E o pior, tosa no inverno. O que acontece com a ovelha? Ela morre. E é o que está acontecendo no mundo hoje, na pregação do falso evangelho, a morte de milhões e milhões de pessoas que outrora cristãos sinceros, honestos, mas iludidos, enganados por um falso evangelho, correndo em busca de bênçãos que Deus não prometeu, promessas que Ele não fez. Então Jesus fala assim: o ladrão, ele vem senão a roubar, matar e destruir. Você pode substituir essa palavra, ladrão aqui, por qualquer um desses picaretas que você vê. Você vai ver que Jesus está falando, esses ladrões, ele vem para roubar, matar e destruir. É o que eles têm feito, mundo afora. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Aleluia. O que Jesus tem para mim e para você, minha irmã? Vida abundante. Essa vida que Ele propõe, isso que Ele propõe para você. Vida abundante, vida de paz. E a vida abundante nem sempre quer dizer dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Dinheiro é bom, glória a Deus, mas é muito mais que dinheiro. Tem gente que tem tanto dinheiro e não tem abundância de vida, não tem paz, não tem, né? O cara é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Dinheiro ele tem bastante, o resto não tem mais nada. E a vida das ovelhas do rebanho de Jesus, ela é bem cuidada. Salmo 23, Davi, ele traz para nós: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não terei falta de nada. Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas, e ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É verdade? O bom pastor não dá a vida. Davi lutava contra ursos e leões para defender o seu rebanho. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Versículo 12 conclui a primeira parte, que diz assim, ó: mas o mercenário, quem é mercenário? O que é um mercenário? Mercenário é aquele que só pensa em dinheiro. O negócio dele é o dinheiro. Não interessa o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Vindo o dinheiro no final é o negócio dele. É o mercenário. Existem muitos mercenários por aí, né? Negociando as bênçãos de Deus. O mercenário que não é pastor, versículo 12: de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Aqui, agora entrou o diabo no contexto, entendeu? Quando você ouvir um pregador dizendo que o diabo veio para roubar, matar, destruir, não julgue nem o poder, é a função dele. Apesar que no texto Jesus está indo além, mostrando os falsos pastores, aqui o diabo ele entra no contexto. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. Aqui, ele entrou aqui. Ele deixa as ovelhas e foge, e o
as arrebata e dispersa. O diabo, ele ataca as ovelhas, o lobo, ele ataca as ovelhas, eles arrebatam, eles dispersam, ele mata, ele destrói. O mercenário, que não é pastor, que não tem cuidado das ovelhas, o que ele vê quando ele vê o inimigo atacando as ovelhas? O que ele faz? Ele entra na frente? Ele dá a sua vida, ele vai lutar contra o outro? Não, ele foge. Ele foge porque ele não tem responsabilidade com as ovelhas. Existem igrejas, irmãos, aí Brasil afora, que eles abrem templos, igrejas que é templo empresa, e a única função, o objetivo principal é a arrecadação. Igrejas que têm metas de arrecadação, metas, o pastor ali tem que bater as metas de arrecadação. E se aquela igreja por um determinado tempo ela não bate as metas, a liderança vem e troca aquele pastor, manda outro. E se aquele outro novo que veio continua a não bater as metas, o que essas igrejas fazem? Elas fecham aquela igreja. Não, fecha aí, é como uma franquia. Essa loja não deu certo nesse bairro, nessa cidade, fecha. Como se fosse uma franquia. Aonde está a responsabilidade desse pastor no seu rebanho? Mercenário, a palavra diz mercenário. Mercenário é a palavra. Aleluia. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Está no versículo 13. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Ele jamais vai permitir que nenhuma seja levada, arrebatada, como diz a palavra aqui, pelo inimigo, pelo lobo. Aí no versículo 16 ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja, irmãos, Jesus está ali ensinando o seu povo, os seus discípulos, aquela multidão que reúne, e ele diz assim: ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas para mim convém ir buscá-las. Quem é essas ovelhas que não era desse aprisco nesse momento que Jesus está falando? Quem é essas ovelhas? Quem? Você. Nós, irmãos. Jesus veio, sua palavra chegou até nós, correu a Europa, correu o mundo, chegou nas Américas. Nós, os gentios, fomos alcançados por essa graça maravilhosa, por essa palavra de vida, irmão. Hoje nós fazemos parte do mesmo rebanho, estamos dentro do aprisco do Senhor, fazemos parte do mesmo corpo. Amém, igreja? Amém. No versículo 9 ele diz assim, voltando um pouquinho no versículo 9, ele diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Olha aqui, ele diz: as minhas ovelhas, elas entram no meu curral, elas entram no meu aprisco, ali elas encontram alimento, elas entram e saem. O que é isso, irmãos? É liberdade, a liberdade que nós temos em servir a Jesus.
muitas doutrinas, muita fé por aí afora, quando a pessoa entra, ele não consegue sair mais. Vira uma prisão do medo. Jesus disse: não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas têm liberdade, elas entram e saem e buscam a pastagem. E dentro desse aprisco, desse curral, o pastor tem muitos animais, ele tem as ovelhas e ele tem os bodes, ele tem as cabras e os bodes. Tudo tem a sua função. Só que, como a palavra de Deus ela traz essas ilustrações, e a ovelha é um símbolo do bem. A ovelha é um símbolo do bem, amém? Desde quando Adão e Eva pecou lá no Éden, e revelado foi o seu pecado, e eles se viram nu. Até então eles eram nu e estava tudo bem, porque não tinha maldade no seu coração. Mas quando o pecado entrou no seu coração e eles viram que a nudez era um pecado, o que Deus fez? Deus matou um cordeiro e fez a pele, roupas para eles cobrirem a sua nudez. Ali já simbolizava o Cristo. O cordeiro sempre foi simbolizado por um animal que traz o bem, né? O cordeiro do sacrifício. Abraão ofereceu o cordeiro de sacrifício. Jesus, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele se chama de pastor, ele diz: eu sou um bom pastor, e chama cada um de nós de ovelha. Só que no rebanho desse pastor também tem bode. E o bode ele é um símbolo do mal. Não que o bode seja mal, tá? Não vai dizer, sair dizendo: o bode, a cabra é um bicho do diabo. Não. Tudo é criação de Deus. Amém? Mas, nas simbologias, o bode ele é um símbolo do mal. Pode ver, tem uma figura diabólica, satânica, usada nos rituais de magia negra, que é um homem com cabeça de bode dentro de um pentagrama chamado Bafomé. É um símbolo do ocultismo, da magia negra diabólica. Mas o animal em si, nós não podemos dizer que é mau. É a mesma coisa da coruja. Pessoas que dizem que um bicho agorento, um bicho do... Não, é um bicho de Deus, é da criação. Mas se usam as simbologias. E a palavra de Deus diz que naquele dia, no último dia, Mateus capítulo 25, abra comigo. Mateus 25, 31. Jesus diz assim à igreja: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Veja, mais uma ilustração que Jesus está trazendo à igreja. Aquele grande dia que o Filho do Homem vier para buscar o seu povo, para julgar o mundo, ele vai apartar o povo como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Porque as ovelhas, irmãos,
Jesus nos chama de ovelha, chama seu povo de ovelha, porque a ovelha é um animal dócil, é um animal dependente, é um animal que não é autossuficiente, é um animal que também vive em rebanho. Quando traz-se uma ovelha nova e coloca no meio do rebanho, uma ovelha de fora e coloca ali, as ovelhas a recebem, as ovelhas abraçam, elas se esfregam na ovelha nova para passar o seu cheiro, e diz assim: ó, seja bem-vindo entre nós, você é mais um dos nossos. As ovelhas vivem em grupo, elas vivem em comunidade, elas se ajudam mutuamente. Já os bodes não, os bodes é rebelde, os bodes não vivem em grupo, os bodes não obedecem, e é um bicho terrível, destrói tudo, dá cabeçada em tudo. Se você colocar um bode novo no rebanho de bode, das duas uma, ou ele amanhece com a perna quebrada ou morto. Os bodes dão cabeçada, os bichos terríveis, cabra, sobe em árvore, sobe em montanha que um homem não consegue subir, uma cabra sobe, com um espírito de rebeldia talvez, né? Seria o que a ilustração nos traz. Então, em toda essa ilustração que Jesus nos traz, ele diz: eu vou separar, vou apartar os bodes das ovelhas. Irmãos, diferentemente do que diz a biologia, a biologia diz que o bode não pode se transformar em ovelha, nem uma ovelha se transformar em bode. A biologia diz que não. Mas, dentro dessa ilustração da palavra de Deus, espiritualmente, nós podemos ser transformados sim. E a pessoa diz: ah, mas eu não sou bode não, irmão. Aqui a gente não dá para apontar e nem julgar ninguém. Isso aí é uma coisa do Deus, né? A palavra diz que o Senhor vai apartar as ovelhas dos bodes. As ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor, elas obedecem, elas são obedientes à palavra, elas são amorosas, elas vivem em comunidade. Aí você faz uma autoanálise: como é a tua vida dentro desse rebanho? Eu sou uma ovelha do Senhor ou eu sou um bode? Ah, eu não venho perto de mim não, que eu dou com os dois pés. Ah, eu não gosto de ficar no meio do povo não. Ah, é negócio de igreja, de ficar no meio, de Pai Senhor, meu irmão, e abraça aqui. Não, isso não é comigo não. Eu vou embora do culto até uns 5 minutos antes, só para não ter que ficar cumprimentando ou ficando saudando as pessoas. Ah, a igreja faz um evento, eu não participo, não gosto. E lá fora no mundo é aquela pessoa amarga, ruim. Ah, mas eu sou religioso. Ah, eu faço parte do rebanho. Mas tu é um bode velho. Como diz o nortista, uma cabra da peste. Oh, Jesus amado. Não, é palavra de julgamento não tá. É palavra de Deus de auto-reflexão, auto-análise. Às vezes tu acha que tu é muito ovelhinha do Senhor e tu é um bode. Sabia? A gente se convence: ai como eu sou bom, ai como eu sou ovelha. A ovelha, ela dá o seu fruto. E Deus espera de nós colher esses frutos. A ovelha, uma vez por ano, o pastor vem, tosquia a lã. A lã é o fruto que a ovelha dá. Quais os frutos que nós estamos dando para o nosso pastor, para o nosso rebanho? O Senhor que tem cuidado tanto de nós estamos oferecendo esse fruto. E não é só dinheiro não, irmãos, é muito mais. É certo que tem muitos pastores por aí no mundo que só querem a lã das ovelhas, isso é fato. Mas nós, como ovelhas, nós temos que
que oferecer, nós temos que produzir os frutos para o reino. Ovelha gera ovelha. Quantas ovelhas mais nós temos gerado para esse aprisco do Senhor? Pastor não gera ovelhas, ovelha gera ovelha. Quantos mais vem em nós o exemplo para poder estar aqui junto, congregando, dentro do mesmo espaço? Irmãos, naquele dia dirá o rei. Então o rei dirá, versículo 34 de Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Está vendo as características da ovelha? As características, não tem como fugir disso aqui, irmão. Não tem? Essa aqui é as ovelhas do Senhor, que faz parte do seu aprisco, aquelas que ouvem a sua voz. Respondendo o rei, não, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: ai, coisa terrível isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É sério isso, irmãos? Isso aqui é muito sério. Queria muito que vocês depois em casa, durante a semana, lessem e relessem essa passagem comigo. Isso aqui é a palavra de Deus viva na tua vida. Não deixe entrar no ouvido e sair pelo outro. Não, isso aqui é palavra de vida eterna, não é palavra de condenação. Palavra de vida eterna. E glória a Deus por nós estarmos aqui nesta manhã de domingo hoje. O que é hoje? 18 de maio de 2025. E Deus nos dá essa mensagem. Aleluia. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me visitiste, estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também me responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Diferentemente da biologia, como eu disse, espiritualmente nós podemos ser transformados de bode, de cabra para ovelha. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de nós, individualmente, cada um, se prostrar diante do trono de Deus, clamar por sua graça, por sua misericórdia, e dizer: Senhor, transforma a minha vida, o meu coração, o meu caráter. Transforma, Senhor. Eu não quero mais pecar contra Ti, Senhor. Senhor, eu não quero ser um bode, não, Senhor. Eu quero ser Tua ovelha, Pai. Eu quero ser parte do Teu rebanho, Senhor. Eu quero estar no Teu aprisco, Senhor.
É nesta manhã que nós nos prostramos diante do altar do Senhor, ouvindo os irmãos do louvor. Nós vamos nos colocar na presença de Deus em oração, em joelho, em clamor, em temor diante de Deus, irmãos. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Se coloque na presença de Deus. Se você puder, se ajoelhe. Se puder, baixe sua cabeça. Agora, não olhe mais para o lado.